pessoal, tudo bem? Professor Paulo Xereba de História. Nossa aula de hoje, nós vamos falar de uma das principais civilizações da Antiguidade Clássica. Ou seja, nós iremos abordar a Grécia Antiga. Esse mundo dos helenos, como os gregos eram chamados, os gregos eram caracterizados como helenos. O mundo dos helenos deixaram diversas contribuições para as nossas sociedades atuais, ou seja, para as chamadas sociedades ocidentais atuais. Podemos observar que uma das grandes contribuições deixadas pelos helenos na antiguidade para nossas sociedades ocidentais foi a filosofia de Platão, a filosofia aristotélica, a filosofia socrática. Além disso, nós temos a noção de cidadania, que também foi uma herança cultural deixada pelos helenos, e até mesmo a concepção de democracia. É evidente que uma democracia diferente da democracia que nós temos hoje. A democracia dos atenienses, na Grécia Antiga, era uma democracia direta, onde o cidadão ele decidia os destinos políticos da polis, ou da chamada cidade-estado. A nossa democracia é uma democracia representativa. Nós escolhemos os representantes do legislativo e do executivo para poder administrar os nossos estados. Lógico, quando se fala desses helenos, dos gregos, os gregos que geograficamente falando, eles se localizavam de uma região onde você tem muita diversidade geográfica, é uma das características presentes da geografia grega, a chamada diversidade, inclusive com relevo muito acidentado. Tá? É uma característica dessa geografia, é uma geografia dividida em diversas regiões, é uma geografia com relevo acidentado, o que vai inclusive contribuir até mesmo para que mais tarde, na formação política desse mundo grego, nós não tenhamos um Estado unificado. Nós não iremos observar na organização política dos helenos, dos gregos, uma unidade política. E os aspectos geográficos, eles acabam sendo uma das motivações responsáveis por isso, além, é lógico, da própria construção da cidadania. Observe que a história política administrativa dos helenos, ela foi uma história política marcada por diversas fases. Nós temos 5 fases que irão mostrar a história política dos helenos. O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Essas 5 fases, elas irão compor a organização política administrativa do mundo grego ou do mundo dos helenos. Quando nós falamos da primeira fase, caracterizada como período pré-homérico, por volta aqui de 2000 a 1100 a.C., na verdade nós estamos falando de uma fase onde nós não temos nenhum documento escrito como registro. Os registros dessa fase são baseados em documentos arqueológicos. Nós temos documentos arqueológicos que vão nos falar dessa primeira fase da história da Grécia, ou seja, o período pré-homérico, que é um período que nós teremos a chegada dos chamados povos indo-europeus, os povos que mais tarde vão formar o mundo grego. A chegada, por exemplo, dos jônios. Os jônios, inclusive mais tarde, vão organizar a cidade-estado de Atenas, os jônios estão chegando nessa fase. Essa fase também foi uma fase da chegada dos dórios. Os dórios que, inclusive, vão mais tarde formar a cidade-estado de Esparta. Entretanto, uma das principais características dessa fase é a presença de uma civilização dentro do território grego.
a civilização minoica e micênica, ou a civilização cretomicênica. Nós temos a presença dessa civilização dentro do território grego, uma civilização que acabou sendo destruída pela invasão dos dórios. A invasão dos dórios sobre esse território levaria à destruição dessa civilização e o final desse chamado período pré-homérico. A partir daí, por volta de 1100 a 800 a.C., nós teremos a segunda fase, que é o chamado período homérico. Aqui nós já iremos observar alguns registros escritos, apesar também da existência de registros arqueológicos. Documentos arqueológicos se fazem presente também para explicar esse período homérico. Observe que um dos principais registros escritos que nós teremos falando do período homérico é a obra de Homero, uma obra que ele organizou lá no período arcaico, mas que vai falar sobre o período homérico. É a obra Odisseia. A obra Odisseia, ela vai ser uma obra importante, desde que você faça a comparação entre o que Homero escreve nessa obra e os registros arqueológicos. Fazendo a comparação, a obra acaba sendo um documento importante para nos falar dos gregos durante o chamado período homérico. E aqui nós temos um processo claramente de ruralização, causado ali pela invasão dos dóricos, já no final do período pré-homérico. Apesar de existir pouquíssimos registros escritos nessa fase, como eu falei, você tem como referência a obra de Homero, mas a principal característica dessa fase é que os helenos, os gregos, eles irão se organizar em comunidades gentílicas, o que nós chamamos de genos. O genos é a principal forma de organização dos helenos durante essa fase. E quando você fala das comunidades gentílicas, nós iremos observar a presença do patriarcalismo. O patriarcalismo vai organizar essas comunidades gentílicas. Nós temos a presença de uma economia coletiva, de base familiar. A família é a principal mão de obra que vai organizar as atividades econômicas dessa fase. Uma fase que vai acabar entrando em colapso, ou seja, chegando ao seu fim, eu diria, principalmente por motivos como crescimento demográfico. O crescimento demográfico vai desorganizar as comunidades gentílicas, a pobreza do solo grego. A pobreza do solo também contribui para a desorganização desse sistema comunitário. O nascimento da propriedade privada. A propriedade privada ela vai também contribuir para a desorganização dessas comunidades gentílicas e até mesmo a passagem do mito para a filosofia. A partir do momento que eu tenho a desorganização das comunidades gentílicas, nós temos a presença da passagem do mito para a filosofia. O que não significa dizer que os helenos, os gregos, eles irão abandonar o mito. Pelo contrário, o mito eles vão utilizar para explicar o seu cotidiano. Eles superam os mitos, mas não abandonam. E com a desorganização do sistema comunitário, nós teremos o início de uma nova fase na história política dos helenos, que é a fase do chamado período arcaico, que ela vai por volta aí de 800 a 500 a.C. É nessa fase que nós teremos a organização política dos helenos, ou dos gregos. Os gregos helenos irão se organizar politicamente nesta fase, principalmente com o nascimento das chamadas polis, ou as cidades-estados. As cidades-estados como Atenas, como Esparta, como Tebas e diversas outras cidades-estados irão surgir dentro desse território grego. Ou seja, politicamente falando, a presença dessas cidades-estados mostra uma fragmentação política.
mostra uma falta de unidade política. Esse mundo grego vai se formar politicamente sem unidade. Você não terá uma unidade política. Por isso que se hoje, por exemplo, você fosse caracterizar o mundo grego com essa formação política, eles não formariam hoje um Estado-nação. Porque um Estado-nação, ele precisa de território unificado, atualmente. Ele precisa do que nós chamamos de país, de um território unificado. E isso você não vai observar na organização política dos helenos. Nós teremos uma organização política fragmentada, apesar da existência de uma certa unidade cultural. Os helenos, eles vão construir uma certa unidade cultural pelo idioma, pela religião politeísta, através das Olimpíadas. Então, se nós analisarmos as Olimpíadas, o idioma e até mesmo a religião politeísta, nós teremos uma certa unidade cultural presente entre os helenos. Mas, politicamente, eles não vão formar uma unidade. Nós temos aqui cidades e estados independentes. Cada cidade-estado dessa tem sua própria autonomia política, econômica, social. Então, são cidades e estados independentes. Essa é a formação política, onde no momento em que se tem um processo de crescimento populacional, no momento que se tem o surgimento, por exemplo, do alfabeto fonético com o uso de vogais. Os gregos vão trazer as vogais para dentro do seu chamado alfabeto fonético. Observe que nessa formação das cidades-estados, as duas mais importantes cidades-estados é Atenas e Esparta. Atenas, que está localizada próxima ao Mar Egeu, por isso a sua força econômica é o comércio marítimo. Esparta, que está localizada na região do Lácio, na região do Peloponeso, na região montanhosa, e sua força econômica vai ser a atividade agropastoril. Atenas, que vai ter uma formação de base intelectual. O cidadão ateniense, ele terá uma formação de base intelectual, onde a prioridade na formação da educação desse cidadão é a questão relacionada ao poder de oratória dele, ao poder de argumentação. Aristóteles, por exemplo, nos fala da importância no processo de formação da educação do cidadão ateniense, da importância que ele tenha ócio e independência econômica. O ócio e a independência econômica, segundo Aristóteles, são dois elementos importantes no processo de formação desse cidadão ateniense, por conta da sua formação para argumentar, para ter o poder da oratória, com o objetivo de debater lá na ágora ateniense, que tem um espaço, especialmente, para que ele possa exercer a sua função política de cidadão e debater os problemas da polis. Ou seja, quando eu falo dessa ágora, desse espaço, eu estou falando de uma assembleia, de um fórum. Lá existe um fórum, uma assembleia, onde esse cidadão, ele irá, na verdade, debater os problemas da polis. E aí o que se observa é que Atenas, ela vai evoluir para o modelo democrático. Nós teremos uma Atenas saindo do modelo aristocrático e evoluindo para um modelo de democracia. Uma democracia que vai estar presente em Atenas, que vai se fazer presente em Atenas, através de dois fatores fundamentais. A legislação, ela vai ser importante, os legisladores, que vão ser importantes para o processo do nascimento dessa democracia ateniense, e no período arcaico, nós temos legisladores como Solon, que aboliu, por exemplo, a escravidão por dívida, como Clístenes, que vai instituir a democracia e a prática de ostracismo para proteger o ateniense da tirania. Então, esses legisladores, eles vão ser extremamente importantes para que Atenas vivenciasse
o seu momento democrático. Assim também como os conflitos sociais. Nós teremos conflitos sociais entre setores aristocráticos e setores ligados a uma burguesia comercial ateniense. Então, setores ligados a um grupo mercantil ateniense, juntamente com os aristocráticos, esses conflitos sociais também vão ser importantes para a presença da democracia. Observe que nessa democracia existem limites. É uma democracia que nós não teremos a inclusão de mulheres, que vão ter um papel principalmente de estar submissa aos homens e um papel de procriação. Os dois principais papéis das mulheres, não só em Atenas, mas das mulheres no mundo grego, é o papel da procriação e o papel da submissão. Inclusive, na letra da música Mulheres de Atenas, de Chico Buarque e Augusto Boal, você claramente percebe isso. Vive para os seus maridos. Olha só, vive para os seus maridos. Procriam os filhos de Atenas. Esse é o papel da mulher, não só em Atenas, mas o papel da mulher grega de uma forma geral. Apesar de saber que, por exemplo, a mulher espartana ela tem um certo espaço de liberdade dentro da polis. Até treinamentos militares ela recebe, por conta da formação militar do espartano. Então, quando você olha a democracia ateniense, ela é uma democracia que exclui mulheres, que vai excluir estrangeiros, que são chamados de metecos, e até mesmo escravos, que vai ser a sustentação dessa sociedade. Nós estamos falando de uma sociedade de modo de produção escravista, que não é somente a sociedade ateniense, mas a sociedade dessas cidades-estados, como de Esparta também, é uma sociedade com base no modo de produção escravista. Já Esparta não evoluiu politicamente. A formação política de Esparta é uma formação militarizada, onde o espartano ele vai ter um processo de formação com hierarquia, com disciplina, com treinamento, ou seja, uma formação de um cidadão soldado. Essa é a formação. Depois do exercício das atividades militares, é que ele volta para Esparta para exercer as suas funções políticas. Observe que Esparta não evoluiu politicamente. Esparta, na verdade, ela se manteve com uma estrutura oligárquica, governo de poucos. O modelo político de Esparta é o modelo oligárquico. Quando se fala da quarta fase, nós estamos no chamado período clássico. O período que pega aqui por volta de 500 a 338 a.C. Um período de maior desenvolvimento dos gregos, marcado inclusive pelo florescimento da cultura grega, como a filosofia. Mas é preciso observar que esse período foi um período de guerras. Os gregos entraram em conflito com os persas, nas chamadas guerras médicas ou greco-persicas. Inclusive o filme 300 nos mostra uma das principais batalhas travadas entre gregos e persas nas guerras médicas ou greco-persicas, que é a Batalha das Termópilas, que a gente observa lá no filme 300. Outra coisa, onde os gregos, a partir da Liga de Delos, comandado por Atenas, conseguiu superar os persas. E Atenas, que se aproveitou da Liga de Delos para viver o seu momento de esplendor, o seu momento de apogeu, o seu momento de prosperidade econômica, política e cultural, na época de, basicamente, Péricles, Atenas do século V, Atenas do século de Ouro, Atenas vai se envolver na chamada Guerra do Peloponeso, que ela aproveita a Liga de Delos para poder estender o seu domínio sobre outras cidades gregas, onde essas outras cidades, como é o caso de Esparta, na região do Lácio, vão organizar uma liga, uma aliança político-militar, que é a chamada Liga do Peloponeso. E aí nós teremos, de um lado, a Liga de Delos, comandado por Atenas, do outro, a Liga do Peloponeso, comandado por Esparta. Conclusão, uma guerra entre gregos, a Guerra do Peloponeso, que vai levar à decadência desse mundo grego. E aí nós temos o período helenístico, 338 a 136 a.C., onde a Grécia, por conta do seu enfraquecimento, pela Guerra do Peloponeso, os gregos vão ser dominados pela Macedônia, de Filipe e mais tarde de Alexandre, que vai fundir a cultura grega com a cultura
da Macedônia, surgindo aí a chamada cultura helenística. Ok, galerinha? Aí a história do mundo grego. Um grande abraço e até a próxima aula.